Olá, povo de Deus, sexta-feira, 20 de dezembro de 2024, terceira semana do Advento. Nossa reflexão de hoje é a partir de Isaías 7, de 10 a 14, Lucas 1, 26, 38. Naqueles dias o Senhor falou com Acaz, dizendo: Pede ao Senhor teu Deus que te faça ver um sinal, quer provenha da profundeza da terra, quer venha das alturas do céu. Mas Acaz respondeu: Não pedirei, nem tentarei o Senhor. Disse o profeta: Ouvi então vós, casa de Davi. Será que achais pouco incomodar os homens e passais a incomodar até o meu Deus? Pois bem, o próprio Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Emanuel. Em 735 a.C., Acaz, jovem rei de Jerusalém, vê vacilar o seu trono devido à aproximação de exércitos inimigos que pressionam as fronteiras de Judá. Enquanto ele procura alianças humanas, Isaías insiste em que deve confiar apenas em Deus. Desafia mesmo o rei a pedir um sinal da assistência divina. E Acaz recusa a proposta: não pedirei tal coisa, não tentarei o Senhor. Esta recusa, porém, baseia-se numa hipocrisia. Isaías denuncia tal atitude do rei, acrescentando que, apesar da sua recusa, o próprio Deus lhe dará um sinal. A jovem está grávida e dá à luz um filho e há de lhe pôr o nome de Emanuel. As palavras do profeta referem-se a Ezequias, o filho de Acaz, que a rainha está para dar à luz e cujo nascimento é visto, naquele momento histórico, como presença salvífica de Deus em favor do povo angustiado. Mas, na realidade, as palavras de Isaías referem-se a um rei salvador, no qual toda a tradição cristã, servindo-se da tradução dos 70, viu uma profecia do nascimento virginal de Jesus, filho de Maria. Nosso trecho de hoje já estava no contexto de divisão dos dois reinos na terra de Canaã. O reino do norte era composto por 10 tribos, identificado como Israel, tendo Samaria como capital. E o reino do sul compreendia apenas 2 tribos, identificado como Judá, tendo Jerusalém como capital. O reino do norte passava por uma crise imensa, pois além dos problemas internos, via crescer as ameaças do rei da Síria. Era uma invasão que a Síria estava preparando. Procuraram fazer aliança com o reino do sul, mas Acaz preferiu tentar aliança com o rei da Assíria. Nesse contexto entra o profeta Isaías, que se opõe fortemente a essa estratégia do rei, argumentando que buscar ajuda aos pagãos assírios é colocar-se contra o Deus de Israel. E o profeta dá um sinal ao rei: Eis que a virgem conceberá e darás à luz um filho, e lhe porás o nome de Emanuel, e lhe porá o nome de Emanuel. Isso significa que Deus está no meio de seu povo, apesar das infidelidades do rei. Lucas 1, 26, 38. No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com essas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse-lhe: Não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande,
será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: como acontecerá isso se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu: o Espírito virá sobre ti e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso, o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o 6º mês daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. A narrativa da anunciação a Maria é a aurora do maior acontecimento da história humana, a encarnação do Filho de Deus. O texto bíblico mostra que estamos perante a realização das promessas de Deus aos patriarcas e renovadas a Davi, e contém uma rica teologia do mistério de Cristo. Jesus é de fato visto como rei e filho de Davi. A confirmação da intervenção celeste por obra do Espírito Santo na sua condição virginal abre o coração de Maria à vontade de Deus e à plena adesão ao projeto universal da salvação, com as simples palavras que mudaram o curso da história humana. Eis a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa vontade. O sim de Maria abre caminho à nossa salvação. Por isso, falar de Maria sempre implica referir-se a seu filho. Como nos diz o Vaticano II, na sua Constituição Dogmática Lumen Gentium, esta união entre Maria e Filho na obra da salvação manifesta-se desde o tempo da virginal conceição de Cristo até sua morte. Manifesta-se primeiramente quando Maria, levantando-se com pressa para visitar Isabel, é saudada como bem-aventurada por causa da sua fé na salvação prometida, e o precursor exultou no seio da sua mãe. Manifesta-se no dia de Natal, quando a mãe de Deus mostrou cheia de alegria aos pastores e magos seu filho primogênito, que não lhe violou, mas sagrou a integridade virginal. Quando, depois de oferecido o óbolo dos pobres, apresentou-o no templo do Senhor, ouviu a Simeão pronunciando simultaneamente que o filho seria um futuro sinal de contradição e uma espada perpassaria a alma da mãe, para que se revelassem os pensamentos de muitos corações. Quando o menino Jesus se perde e seus pais o procuram com dor, encontraram-no no templo ocupado nas coisas que eram de seu pai, e não entenderam a palavra do filho. Mas sua mãe conservava tudo isso em seu coração para meditar. O tempo do Advento nos leva a meditar sobre os fatos que cercaram a infância de Jesus, com destaque às figuras de João Batista, José e Maria. Muito mistério, pouca história. Tempo rico de simbologia que nos leva a rever nossa fé no Deus que se fez carne e veio viver no meio de nós. Um beijo no seu coração.